Olá, boa noite para você que nos assiste de todo o país. O que a oposição na Câmara dos Deputados tem a dizer sobre o imbróglio envolvendo Bolsa Família e a Caixa Econômica Federal? E quais as propostas debatidas para o crescimento do país? Conosco hoje, no Frente a Frente, direto de Brasília, o líder da minoria, deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso. Boa noite, deputado. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Denise, minha colega de apresentação. Boa noite, Leandro. Boa noite, deputado. Nilson Leitão tem 44 anos, é natural de Cacilândia, em Mato Grosso do Sul, mas desde os 13 anos mora em Sinop, no Mato Grosso. Lá ele já foi vereador, deputado estadual, prefeito por 2 mandatos consecutivos. Hoje é deputado federal e também presidente do diretório do PSDB no estado. Muito bem, você, telespectador, sabe que estamos ao vivo em rede nacional, pode mandar suas perguntas para 0 operadora 17 33558432, para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou para o Twitter da Denise, que está conectada aqui, sempre vai aparecer na sua tela, @DeniRotenburg. Boa noite, deputado, obrigado pela sua presença. Eu gostaria que, primeiramente, o senhor explicasse para o telespectador o que é ser líder da minoria. O que é minoria, apesar de um nome, mas também são 3 grandes partidos, englobam PSDB, DEM e PPS, que agora vai ser o MD. Por favor. Na verdade, essa minoria foi criada praticamente aí há 12 anos atrás. Quem criou, o presidente da Câmara na época, foi o João Paulo, inclusive, que criou esse setor para fazer o combate à situação. João Paulo Cunha é do PT. E, na verdade, essa minoria do Brasil é a menor oposição da América Latina. Nós somos apenas 90 deputados, frente a 423 deputados. É uma oposição bastante reduzida em quantidade, mas gigante aí em qualidade, porque nós temos que realmente fazer um combate. Essa minoria ela exige justamente fazer o contraponto, como se fosse uma balança, onde existe a presidência da casa, o líder do governo, que representa toda a bancada governista, e o líder da minoria, que representa essa oposição, no caso o PSDB, o DEM e o PPS, o atual MD. O nosso papel é justamente dar mais do que apoio aos 3 partidos, é liderar também todo um trabalho de oposição, de combate, de contraponto. Tem um ditado antigo que diz que um ganha para governar, outro ganha para contraditar, para que a nossa democracia possa realmente ser equilibrada. E a nossa oposição é esse trabalho. Mas, muito mais do que isso, também fazemos aí uma assessoria de informações aos 3 partidos. A nossa obrigação, desde quando assumimos, substituímos um grande líder, que foi o Mendes Tame, no ano anterior, e é justamente ligar esses 90 deputados numa pauta só, que tenha um assunto, que tenha bastante informação e esteja atualizado a semana nossa no Congresso. Agora, deputado, vocês contaram muito com a bagunça na base governista para conseguir fazer, por exemplo, aquela oposição, aquela resistência à votação das medidas provisórias na semana passada, como, por exemplo, a MP dos Portos. A oposição tem sucesso porque a base governista não consegue se organizar, ela é fluida, é muito grande e a presidente Dilma não consegue dar conta do recado, ou a oposição tem sucesso porque ela tem qualidade mesmo acima da base do governo? Onde pesa mais? Eu acredito que são as 2 coisas aí. Eu acredito que o governo está sem rumo, a presidente Dilma não consegue liderar um processo de fato, uma liderança política dentro do Congresso, nem na Câmara, muito menos no Senado. Se não fosse pelo papel preponderante dos presidentes da casa, a MP dos Portos teria sido derrotado. E por que ela deveria ser derrotada? Porque é um assunto ruim para o Brasil, a modernização? Não. O PSDB, o DEM é a favor da privatização, gostaria da modernização, mas essas MPs, no início da votação, já chegou maculada, denunciada pelo deputado Garotinho, que é da base da presidente Dilma, de que houve negociatas, houve negócios para que pudesse votar isso. Então, a oposição... O senhor acha que houve negociado? Mas ficou muito claro, até algumas emendas, alguns destaques, por exemplo, como que se edita uma medida provisória no dia 6 de dezembro de 2012, e também nessa medida provisória coloca que quem apresentou requerimento
para ser proprietário ou pelo menos concessionário de um terreno público no porto público, teria que apresentar o requerimento até o dia 6 de dezembro de 2012. E essa medida provisória sendo aprovada agora em maio. Quer dizer, quem não tinha essa informação não poderia ter esse terreno porque não entrou com o requerimento. Então não poderia ser aí mais um proprietário, ou quem sabe um exportador, ou um portuário ali, de algo que deveria ser democrático. Foi muita luta para tirar o número 6 lá e deixar para chegar até 31 de dezembro. Só aí estava beneficiando algum segmento do setor. Então isso já deixava muito claro. Mas muito mais do que isso, a denúncia frontal do garotinho na tribuna e depois a resposta do líder do PMDB, Eduardo Cunha, também acusando o relatório do senador Eduardo Braga, que o PT estava defendendo, demonstrou naquela sessão, Denise, de que de fato havia um racha enorme entre PMDB e PT. Aquele debate ali ficou muito claro, onde se arrastou a noite inteira. Deputado, parte do PMDB já entrou extraoficialmente para a minoria ou não? Muitas das vezes, em muitas votações, na votação de ontem, mais uma vez, derrubamos a sessão. Por conta, aí teve ajuda do PSD, teve ajuda de boa parte do PSB, né, o PSC também entrou, boa parte do PMDB, por conta do PLP 200, que é justamente esse que tira 10% do fundo de garantia, e é importante explicar isso aqui, que esse absurdo. Em 2001, o então presidente Fernando Henrique acrescentou nos 40% de multa do fundo de garantia, daquele que o empresário paga quando demite sem justa causa, acrescentou mais 10%. Tempo para começar e terminar. Por que foi acrescentado? Para cobrir um buraco no tempo do plano Collor. O governo está arrecadando bilhões com isso, mas não quer abrir mão, né? 3 mas bilhões. Era uma cobrança provisória. Que deveria né? chegar até 2006. Até 2006. O nosso querido Mendes Tambi apresenta em 2006 a PLP pedindo para retirar os 10%, já tinha cumprido o seu papel. Que está liberando o empresário. O governo fala em desoneração, fala que o custo do Brasil tem que reduzir, mas não abre mão daquilo que nem direito dele é. Então, esses 10% a mais deveria já sair, seria um pagamento a menos do bolso do empresário. E quando se fala empresário, o PT quer vender que é o grande empresário, o grande industrial. Não. Isso se o carrinho de cachorro-quente tiver um funcionário e for demitido, também paga os 10%. Exatamente. O dono da mercearia, da barbearia, o grande industrial e o pequeno. Ou seja, um recolhimento indevido, né? Ontem nós derrubamos a sessão ontem para negociar. Por quê? Porque o presidente da casa não queria mais colocar isso em votação. Nós negociamos até hoje, às 10 horas da manhã, às 10h30 houve acordo, e aí que a oposição é importante. Porque aí nessa negociação foi programado para o dia 3 de julho. Mas a oposição ficou sozinha nessa, porque o PSD lá atrás, quando começou esse debate no Colégio de Líderes, ele estava com o governo. Ele já se posicionou? Não, posicionou a nosso favor. Então ele já está com a oposição. Já está com a oposição nesse debate. É isso que eu estou dizendo. A presidente Dilma ela não tem um domínio, uma liderança sequencial, sistemática. Ela tem alguns assuntos, outros assuntos, ninguém quer votar, até porque o PT mudou o seu discurso. Você imagina se fosse lá em 1994 o discurso, por exemplo, da então ministra agora, Ideli Salvati, sobre a privatização dos portos. Como que seria o discurso dela, ou do deputado Genuíno, ou do líder Todos seriam contra, do próprio PT seriam contra, e dizeriam o seguinte, ó, são vendilhões, estão entregando o Brasil, estão vendendo o Brasil. Hoje inverteram o discurso, que bom, estão modernizando, mas eles têm que assumir. Eu até fiz uma brincadeira na minha fala na madrugada, que eu vou dar uma lição para o PT levar para casa, escrever 100 vezes a palavra privatização, até se acostumar com ela, porque eles estão privatizando, mas não assumem que estão privatizando. Agora o governo parece ser muito mais competente que a oposição na hora da comunicação direta, né? Por exemplo, nessa questão do MP dos portos, eles conseguiram passar a ideia de que a medida provisória era a 8ª maravilha do mundo e ia trazer toda a modernização. E também na questão da redução da tarifa de energia elétrica, embora alguns operadores ficassem contra a medida provisória, o governo também foi feliz ao dizer que não, estamos reduzindo a sua conta de luz. O que não é verdade. Como é que fica? Como é que essa batalha da comunicação parece que a oposição perde toda vez? Perde muito, perde longe. Vou dar um exemplo. O governo de São Paulo deve gastar aí a casa de 180 milhões com comunicação. Só a Caixa Econômica vai gastar 700 milhões com propaganda. Esse ano. Esse ano. No total vai chegar a 4 bilhões em propaganda. Não tem como. Nós podemos ir lá falar um assunto contrário
ao que nós acreditamos que o governo aplica, vai aparecer 50 vezes. O do governo vai aparecer 50 mil vezes. É quase desumano esse combate. Apesar disso tudo aí, parece que tem, então, vamos entrar no assunto que é sério, falha na comunicação da própria Caixa. Os bastidores começam a aparecer e, pelo que se vê, aí, a própria Caixa começou a se enrolar nesse erro da divulgação aí do suposto fim do Bolsa Família. Qual a posição da oposição nesse sentido? Como os senhores estão acompanhando essa situação? Vamos relembrar os fatos aqui, né? No sábado, convenção do PSDB em Brasília, elegendo o nosso senador Aécio Neves, presidente do partido. E inauguração do Mané Garrincha do outro lado. Inauguração do Mané Garrincha do outro lado da avenida. É isso aí. Então, naquele dia, explode a movimentação dos os beneficiados do Bolsa Família invadindo as agências com medo que perderia ou acabaria o programa. Pega a oposição, como pegou toda a sociedade, de susto. Um assunto que nós não conhecíamos. Na segunda-feira, o presidente do PT nacional fala que aquilo seria crime da oposição. Boataria criado pela oposição. O ministro José Eduardo Cardoso fala que aquilo foi um boato criminoso, mas não fala que é da oposição. Vem a ministra Maria do Rosário e fala que é crime e foi a oposição que plantou. Mais do e que a presidente Dilma? E a presidente Dilma fala que é uma maldade. Fala que é maldade e foi ato criminoso. Citou as duas coisas. Diante de todos esses fatos, o que a oposição teve que fazer? Fala, peraí, começou já as eleições de 2014? Começou. Começou nos 10 anos do PT comemorado, quando o ex-presidente Lula lança a presidente Dilma à reeleição. Então começou ali uma presidente no Planalto usando ali como um comitê eleitoral. É o que mais parece hoje. E, de repente, a semana inteira, a imprensa, de forma competente, mais competente até do que a Polícia Federal, do que aqueles que estariam investigando, começa a descobrir os fatos, as testemunhas, as pessoas que foram sacar e foram avisadas anteriormente, vem a história que o telemarketing que avisou todo mundo, e aí começa a criar um fato muito forte. Até foi a Folha de São Paulo, né, que deu a notícia com a testemunha. O presidente da Caixa contestou e a própria imprensa novamente veio acima. Na segunda-feira, veio o presidente da Caixa dizendo que houve um erro. Quer dizer, é de uma irresponsabilidade. Você teve que voltar atrás, né? No que é de uma irresponsabilidade, por isso que hoje, pela manhã, o deputado Ronaldo Caiado, líder do DEM, o deputado Rubens Bueno, líder do MD, o deputado Carlos Sampaio, líder do PSDB, e eu, fomos até o diretor da Polícia Federal cobrar dele exatamente essa celeridade, dizer, olha, precisa colocar esse assunto muito a limpo. E o que ele disse? Ele disse algumas coisas que é uma investigação difícil, que precisa de pelo menos 4 ou 5 testemunhas, só apenas uma mulher do Rio de Janeiro disse que foi contactada, disse também que telemarketing, por enquanto, ainda não conseguiu entrar e que a partir de hoje que estaria falando com algumas testemunhas. Então não há uma coisa concreta a respeito da suposta empresa de telemarketing, segundo o próprio diretor da PF? Segundo o diretor da PF, não é nada concreto em relação ao telemarketing. Agora, a única coisa que é concreto foi a mentira pregada pelo presidente da Caixa durante a semana toda e depois dizer que foi um erro. Um presidente da Caixa, num assunto dessa envergadura, de um programa que praticamente move o governo. E aí vem um desdobramento pior ainda, que aí o governo agora quer o telefone celular de cada beneficiário para poder ter no seu arquivo e fazer disso o quê? Mais campanha eleitoral com o programa? Tem uma pergunta aqui no Twitter, Emilson Costa, do Rio de Janeiro, que sempre ele sempre participa aqui conosco. Ele quer saber, a oposição já acionou as assessorias jurídicas para processar a ministra Maria do Rosário por calúnia? Sem dúvida. Não só ela, nós vamos pedir. E tem que sair. Se a presidente da República, de fato, leva o Brasil a sério, ela tem que demitir o presidente da Caixa. Esse é o primeiro ponto. Não pode brincar com esse assunto, que é o Bolsa Família, que é um assunto discutível. Ela não pode afirmar, Maria do Rosário fez um telefonema para o nosso líder do PSDB se desculpando, mas a desculpa dela tem que ser pública e explicar que ela cometeu um erro, ela tem que assumir o erro que ela fez. Não existe tipo de brincadeira. Ela se retratou no Twitter, onde ela falou, né? Retratou no Twitter. Você acha que ela deve fazer mais o quê? Eu acho que ela tem que se retratar publicamente.
Porque mas no Twitter não foi? Ela fez a denúncia no Twitter. O Twitter dela tem alguns milhares de brasileiros aí que não lê Twitter, mas tem muita gente que lê um jornal reproduzido pelo Twitter. Tem muita gente que viu a televisão. Essa é a grande diferença. Acho que precisa de algo muito maior que isso. O senhor defende a demissão do presidente da Caixa, Jorge Hereda. Hoje aparece na imprensa ele se desculpando, falando que não sabia do que tinha acontecido. O senhor acredita que isso aconteceu mesmo, que ele não sabia, ficou sabendo uma semana depois desses dados todos que a imprensa revelou, que a Caixa antecipou o calendário de pagamento e pode ter sido a causa? O pedido de demissão, da nossa opinião, é porque eu acho que foi uma falha leviana. Ele não pode argumentar erro. Agora, se for verdade o que ele está falando, que ele não sabia, ele tem que ser demitido por incompetência, por não saber o que ele comanda. Eu fui bancário. Se o contínuo ou o caixa comete qualquer crime no banco, o gerente foi demitido. Então, o presidente da Caixa não pode culpar o terceiro escalão. Daqui a pouco ele vai culpar o cliente, vai culpar o contínuo, vai culpar alguém. Mas ele não pode alegar isso. Isso é um assunto muito grave, porque se ele não tivesse falado ao contrário na semana retrasada, tudo bem. Aí poderia até ser relevado. Mas o vice-presidente deu entrevista dizendo que aquilo foi boataria, que foi uma falha externa. E depois de uma semana, eu acho que foi o seguinte, ele acordou na segunda-feira, reuniu e falou, fomos descobertos. Eu acho que foi essa a posição. Mais ou menos aquela história lá atrás do ministro Palocci, quando o ministro da Fazenda... Igual. Teve a do extrato do caseiro. Que também o governo começou a montar uma versão. A história que eu não sabia está pegando muito nesse país, né? Mas só não acredita que isso está transcendendo para o debate não político e administrativo, mas por eleitoral? O senador Aécio Neves, que é o potencial candidato a presidente pelo PSDB, o seu partido, já falou que a Dilma tem que ir para a televisão pedir desculpas em rede nacional. O Aécio é candidato a presidente, entendeu? Já não está um debate eleitoral aí, não? Até que ponto o PSDB, o senhor líder da minoria, o líder do PSDB no Senado, na Câmara, podem ir para não parecer que já está uma coisa vingativa? Não tem vingança. A vingança começou por eles, porque a primeira coisa que eles reagiram na boataria da questão do Bolsa Família, e leia-se o seguinte, foi um sábado, no dia da convenção. Todo mundo procurou a Caixa e o dinheiro estava na conta 12 dias antes, quer dizer, a Caixa estava preparada, a Caixa antecipou o pagamento. E por isso que o nosso senador Aécio fala isso com propriedade. A presidente Dilma, diante das palavras que ela usou na segunda-feira, diante do que a sua equipe falou durante a semana, tem que vir a nação e falar, desculpem, mas a Caixa Econômica errou, a Caixa Econômica tem um presidente nomeado por mim, que é da minha confiança, isso que o presidente tem que falar. E a partir de agora, nós vamos corrigir. E tem que punir quem é que errou. Você pode participar enviando suas perguntas para 0 operadora 17 3355 8432 ou para o e-mail redevida frente a frente @redevida.com.br ou para o meu Twitter que aparece aí na sua telinha. Deputado, hoje a Câmara aprovou a lei antidrogas. Como é que foi isso? O PT ficou contra, houve um debate grande em plenário. O deputado Carimbão, que é do PSB de Alagoas, que é um dos grandes promotores de várias casas de recuperação de viciados, ele fez uma negociação com o governo recuou na última hora. Como é que foi isso? Hoje foi mais uma sessão daquelas onde o PT surpreende todo mundo, inclusive a sua base aliada. Foi aprovado, na verdade, o texto na semana passada. E a aprovação desse texto tem várias novidades interessantes, né? Onde traz uma estrutura melhor para o atendimento do dependente químico, penaliza mais o traficante e garante a internação voluntária ou involuntária. Então, tudo isso foi um debate interessantíssimo que eu acho que evolui e a bancada nossa da oposição apoiou esse projeto de lei que é do deputado Osmar Terra e tem o Carimbão como relator. E o que ocorreu hoje foi muito engraçado porque 2 itens, principalmente, um que tratava de aumentar a pena de quem comanda o tráfico. E o deputado do PT, Paulo Teixeira, o ex-líder do PT, mas que comandou a votação pelo PT, ele alegou o seguinte, que hoje se confunde
quem é o traficante e quem é o usuário, porque às vezes pode pegar um usuário com uma certa quantidade de droga e ele não é o traficante, mas ele está com uma quantidade um pouco elevada e pode ser confundido pelo traficante e aí vai pagar uma pena que não é dele. Quer dizer, uma defesa do PT, assim, sem pé, sem cabeça, para quem abomina a droga, para quem quer que a nossa juventude, a nossa sociedade se liberte disso, né? O Brasil está devendo isso para os brasileiros, e aí o PT se mantém querendo reduzir de 8 anos, ou seja, diminuir a pena para o traficante. Então começa aí uma coisa absurda. Foi derrotado em plenário o PT, ficou sozinho ele, o PCdoB, contra os demais, foi uma derrota flagrosa. E o outro item, que também traz aí uma certa decepção do PT, que falou tanto em orçamento participativo na vida e tantas coisas, que essa emenda trazia a oportunidade da pessoa física ou jurídica poder abater do seu imposto de renda e doar dinheiro para as casas de recuperação, para tratamento de dependentes químicos, e isso tudo colaboraria para melhorar esse tipo de atendimento, que hoje a maioria não tem. Então, mais uma vez o PT foi lá dizendo que se houvesse isso, a doação da pessoa física e jurídica para essas entidades filantrópicas ou casas de apoio religiosas, ou onde estiver, seria um dinheiro que não teria fiscalização. Então o PT alegou, através do deputado Paulo Teixeira e mais todo o grupo do PT, de que não poderia aprovar esse destaque de jeito nenhum, porque era inconcebível entregar esse dinheiro para casas como essa. Mais uma vez foram derrotados, todo mundo se colocou contra ele, a oposição criticou duramente o PT no seu posicionamento e acabou aprovando esses 2 destaques. Eu acredito que avançou, e avançou muito essa questão do tratamento do dependente químico e também de um trato um pouco mais rigoroso, né, com o traficante brasileiro. Ou seja, uma pessoa que esteja interessada em buscar um tratamento, ou uma família que esteja interessada em recuperar, que esteja trabalhando para recuperar algum ente querido que sofre desse mal, tem mais segurança agora? Teria mais segurança, com algumas ressalvas que é importante explicar. Mas porque ainda falta aprovar, né, no Senado. Falta o Senado, mas o texto como ficou ainda tem algumas falhas, e é bom alertar. Eu alertei isso até o Osmar Terra, ele falou assim: deputado, vamos ganhar essa primeira etapa e vamos atrás da segunda. Onde que eu alertei? O financiamento para isso ainda não tem. Além dessa doação voluntária, que pode ocorrer ou não pode ocorrer, não pode contar só com isso. Por quê? Porque o tratamento é pelo SUS. Hoje um hospital recebe, para te manter internado com qualquer tipo de doença, R$50, R$60 por internado, para ter todo um aparato com o médico, enfermeiro e tudo mais, pelo SUS. Né? É até um debate que, abrindo aqui um parênteses, nessa história de trazer os médicos de Cuba. Não é que falta médico no Brasil, não, é porque pagam mal pelo SUS e o SUS é uma tabela ridícula, né, que não se atualiza. De laboratório, para você entender, não se atualiza há 20 anos. Então é claro que é um debate que o governo está errando. Mas, voltando aqui, o que precisa? Quem é que vai bancar? O hospital filantrópico, por exemplo, ou o hospital que atende pelo SUS. Já não tem leito suficiente, não tem condições de atender o corriqueiro do SUS, vai atender o dependente químico. Até 90 dias ele pode ficar internado. É claro que isso é uma determinação do médico. Num certo tempo, se a família quiser tirá-lo de lá, vai precisar de uma autorização do médico ou da junta médica. Esses hospitais que atendem pelo SUS, eles também podem receber essa doação? Entidades filantrópicas podem receber, não tem problema nenhum. Agora, há uma mudança ali polêmica nesse pacote que foi aprovado hoje na Câmara, que é uma mudança no Código Penal, que cresce a pena do traficante, pena mínima de prisão, de 5 para 8 anos. Enquanto isso, há um debate no Senado de mudança do Código Penal também. Como é que essa situação vai ser recebida no Senado? E o pacote como um todo, você acha que vai passar lá? Eu acredito que sim. Eu acredito que quase nada mudará. A gente percebe o sentimento dos partidos, na sua grande maioria. Né? O argumento do PT contra alguns itens são muito frágeis para ter problema lá no Senado. Eu acredito que não vai ter dificuldade, não, até pelo apelo popular.
Eu acredito que esse assunto é o assunto que é o prioritário do país hoje, não só a questão da droga, a questão do menor, infrator, centro de ressocialização, tudo isso o Brasil está devendo muito, hoje não tem isso. Se fala muito em internar, mas não tem onde colocar esse menor. A maioria vai preso na segunda e é solto na mesma segunda ou na terça de manhã, porque está em um local inadequado. Então é necessário que o Brasil crie, com a lei nova, também crie estrutura, programas para isso. Hoje o Brasil não tem programa de fato para poder atender esses menores infratores e recuperá-los. Não é só menor infrator, são os que se viciam também. Também o governo federal não lançou um plano nacional de combate ao crack? Não está funcionando? Olha, o plano nacional, eu estive inclusive com a secretária nacional, muito simpática, a doutora Regina, na semana passada. Esse plano nacional será lançado nos estados, vai ser adquirido ônibus equipados com câmeras, tudo isso, mas a pergunta que fica no ar, e eu fiz até uma proposta e vou apresentar na Câmara ao governo, que é justamente a recuperação dessas pessoas tem que ter um local apropriado. E hoje não tem. Os municípios não têm dinheiro para isso, muito menos o Estado. Porque o governo federal exige a contrapartida. O governo deveria ter gasto aí, nesse programa que foi lançado lá atrás, em 2010, 2011, praticamente 3 bilhões de reais. Não gastou nem 400 milhões, não conseguiu gastar o dinheiro do crack, só aumentou. Então, de fato, não tem um programa que seja um sucesso no Brasil e nem fora do Brasil. Fora isso, hoje, conversando com o delegado federal, percebemos um aumento enorme de plantação de maconha no Paraguai, aumentando nos outros países. A cocaína da Bolívia, que não se combate, as nossas fronteiras totalmente abertas, quer dizer, uma soma de falta de política que traz, é claro, o Brasil como um dos maiores consumidores de crack e cocaína do mundo. Deputado Nilson Leitão, líder da minoria, o nosso convidado hoje, comigo, Denise Rotenburg, aqui no Frente a Frente. Você pode mandar suas perguntas, 0 operadora 17 33558432, para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou para o Twitter da Denise, que sempre vai aparecer na sua tela. Voltando um pouquinho, estou falando dos programas do governo federal, que uns têm sucesso, como sabemos, outros não, por enquanto. Então fica a torcida nossa, né, como jornalista, o senhor como deputado. Agora tem os questionamentos a respeito agora do Bolsa Família, que nós tocamos o assunto agora anteriormente. Lá da sua terra, de Sinop, no Mato Grosso, o médico Dr. Rudy Robert, ele diz o seguinte: a Bolsa Família não estaria passando de solução social para uma dependência e cabresto à população humilde deste país, pois a esmola virou salário e o emprego não surge na quantidade que se consiga absorver essa população. O senhor concorda com ele? Olha, tem muitas razões aí no que fala. Todo mundo tem um pouco de medo de falar do Bolsa Família e fala, olha, esse programa aí pode derrubar uma eleição ou ganhar uma eleição. A minha posição é muito clara. Primeiro, dentro do Bolsa Família precisa sempre ter uma revisão muito clara. Em algum lugar da imprensa foi visto hoje que uma beneficiária do Bolsa Família falou, todo mês eu venho aqui depositar na poupança meu dinheiro. Né? Então, se está depositando na poupança... Não está precisando. Não está precisando muito. Então tem caso e tem caso. Agora, o que eu acho que está falho no governo, o governo criou aí, através do Pronatec e outras ferramentas, para capacitar e profissionalizar. E isso é muito importante. Eu me lembro, seria a porta de saída que o patrão sempre fala. Isso, eu quando fui prefeito, nós criamos um programa, e o nome foi batizado de Barriga Cheia, inclusive premiado pela Fundação Getúlio Vargas, e esse programa ele premiava com os seus beneficiários. Só que as pessoas tinham que fazer o curso de capacitação, de qualificação, alfabetização, as crianças tinham que ter frequência escolar, os filhos. E aí sim como foi criado o Bolsa Escola, que é o Bolsa Escola, que acabou se transformando no Bolsa Família. Quer dizer que o senhor lançou o Bolsa Barriga Cheia antes do Bolsa Família? Esse aconteceu em 2000, foi durante 7 anos. Formamos mais de 5 mil mulheres para o mercado de trabalho. Mas o benefício em dinheiro? Bolsa Escola, benefício então, né? em cesta de alimento. Cesta de alimentos e toda a estrutura. Então, no final, a manicure ganhava todas as suas ferramentas, a pedicure ganhava todas as ferramentas, ela se profissionalizava. Enquanto elas deu dignidade. E é o que as pessoas querem. As pessoas não querem esmola, elas querem dignidade. E o tratamento teria que ser esse. Agora, infelizmente, em alguns setores o governo está extrapolando. Porque quando a presidente Dilma anuncia que reduziu, eu até falei isso na tribuna nessa semana passada, ela falha no número, ela se confunde, ela fala que reduziu em 17 milhões a miséria, e depois ela fala em 22 milhões, tem um furo de 4, 5 milhões, mas
Quando se aumenta, amplia o Bolsa Família, significa que não diminuiu a pobreza. Só vai ser, de fato, uma redução da pobreza quando reduzir o Bolsa Família, que é apenas o quê? Um apoio, uma ajuda àquela família necessitada, que não tem condições de comer, ela tem que se alimentar e depois levar para o mercado de trabalho. O problema é que o governo não está conseguindo fazer essa segunda etapa, está apenas fazendo a primeira. Então isso, é claro, nós somos, o PSDB é o que criou essa rede social, né? O nosso presidente Fernando Henrique Cardoso, e veio o presidente Lula com muita competência, ampliou isso, mudando o nome apenas, não querendo aceitar que era o mesmo nome anterior, mas essa rede de proteção social foi criada pelo governo do PSDB, mas com a intenção de fazer com que a criança estivesse na escola, que as famílias se profissionalizassem e efetivamente tivesse sua profissão e ganhasse a vida com o seu próprio suor e tirasse ele dessa vida da miséria. E o que não está acontecendo. Que foi uma criação do PSDB, e pelo que a gente percebe, eu estive na convenção do partido naquele sábado, pelo que a gente percebe, vem aí uma batalha entre PSDB e PT, inclusive a presidente Dilma parece ser candidata à reeleição, pela paternidade dessa rede de proteção social. O senhor acha que é por aí que, ou parece que a impressão que a gente tem é que o PT já venceu essa batalha? Né? Eu acho que houve uma falha e junto ao eleitorado. Temos que assumir a nossa falha. Eu acho que em 2002, 2006, 2010, os nossos candidatos, tanto Serra como Alckmin, excelentes nomes aí já comprovados, experimentados nas suas gestões, os programas não conseguiram vender essa imagem e ter mais o que realmente foi a criação. Então o PSDB não se preocupou nessa batalha com o PT. O PT se apropriou disso. E nós sempre falamos isso, já que é para discutir programas e o que pode ser transferência de renda melhor para esse país. Não tem nada, nenhum programa que transferiu mais renda para o brasileiro, que melhorou a vida do brasileiro, de fato, do que o Plano Real. Esse debate, então, o Plano Real tirou 40%, 50% de inflação das costas do brasileiro, né? Aliás, o PT votou contra. O PT votou contra o Fundef. O PT votou contra a Constituição. O PT votou contra tudo que foi criado, inclusive o Bolsa Ou seja, Escola. então o próprio PSDB errou no momento que não promoveu esse debate. É que você pegar a diferença... Nas eleições, né, 2002, 2006, 2010... Sem querer bater é muito difícil você comparar o equilíbrio democrático do Fernando Henrique com a voracidade até populista do presidente Lula em relação a programas. O Fernando Henrique fez a sua transição de mandato, respeitou o mandato, não usou o mandato para fazer campanha eleitoral, muito pelo contrário, muita gente até reclamou, poxa, o Fernando Henrique... Mas, deputado, ele parece usou. Que vai e volta, a Denise lembrou bem, esse debate virou uma disputa da paternidade. Eu estou vendo aqui, lembrando que os senhores lá na Câmara, a minoria ou a oposição, estão querendo aprovar um requerimento para convidar a Tereza Campelo, ministra do Bolsa Família, e o Jorge Hereda, presidente da Caixa, para irem se explicar na Câmara. Isso foi aprovado ou não? Foi encaminhado o requerimento, ainda não foi aprovado. Eu só acredito que isso vai acabar virando também um debate político eleitoral. O debate tem que ter, mas aí não é questão disso. O Brasil tem que... não pode levar essa situação como um debate político apenas. Uhum. O Brasil tem que... Os seus governantes, os gestores, a classe política, tem que parar com essa história de usar a máquina pública a favor de um partido ou a favor de uma eleição. Mais do que isso, tem que parar com a mentira na política. Esse é o fato concreto. Hoje se usa programa oficial para contar uma coisa que não é verdade. Se você pegar a propaganda em 3D da transposição do Rio São Francisco, parecia que estava pronto. A mão suja do presidente no petróleo, dizendo que tinha resolvido o problema do petróleo, também não é verdade. Uhum. Né? Então nós estamos, o próprio ministro da Fazenda vir à imprensa dizer que está equilibrado a questão econômica, a inflação está sob controle, também não é verdade. Tem produto que já subiu 14%, 15%. Então, essa propaganda, essa falácia que se existe, uma hora tem que combater numa questão eleitoral. Nós temos que colocar um equilíbrio nessa... O presidente da Caixa usando a Caixa fazer campanha. Vamos voltar já nesse assunto. Muito bem, o deputado Nilson Leitão, líder da minoria, ele é do PSDB do Mato Grosso, é nosso convidado hoje aqui no Frente a Frente, direto de Brasília. Estamos ao vivo em rede nacional, você pode mandar suas perguntas para 0 operadora 17 3355 8432,
para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou para o Twitter da Denise, que sempre está aparecendo aí na sua tela. Eu gostaria de deixar um abraço para os telespectadores Ari Vasconcelos, Ana Vasconcelos, o Simval Ferreira e Adriane Chaia e a Petinha Ferreira, todos lá de Minas Gerais. Deputado, há uma proposta interessante do senhor, e polêmica também, que é a PEC do 171, digamos assim. É a PEC do estelionato eleitoral. O que o senhor propõe nela? Por favor, explique para o telespectador e, por favor, também fale como é que está a tramitação, se ela está avançando mesmo ou se os seus colegas vão recuar. Ela já está bem segura lá, tem muita gente não querendo que ela ande, mas eu acho que é um momento de discutir isso no Brasil. Chega um momento que tudo passa dos limites, né? Então essa PEC, ela penaliza o político que promete na campanha e não cumpre no mandato. Qualquer político, seria qualquer o sonho cargo. de todos os eleitores aí, de todos nós também, que queremos ver um Brasil melhor. Essa PEC eu apresentei baseado no que? Hoje o candidato a prefeito, por exemplo, o governador ou o presidente, no ato do registro da sua candidatura, já é obrigado a entregar no TSE ou no TRE, né, o seu programa de governo. Só que esse programa de governo, a maioria hoje está copiando da internet. Copia, entrega lá e não tem nenhuma validade oficial. E esse é um grande erro. Aliás, chama a atenção, inclusive, do Ministério Público, que olha isso, o Ministério Público Eleitoral, o juiz eleitoral, que exija. Né, o senhor já considera isso estelionato? É um estelionato, porque ele está prometendo ali algo que não vai se fazer ou de forma genérica. Então, o que nós estamos propondo, e aí nós estamos melhorando ela ainda mais, dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer 3 milhões de metros quadrados de asfalto. Então, tem que dizer de onde que é esse dinheiro, em quanto tempo vai ser feito. Caso não se cumpra isso, automaticamente ele vai ser penalizado como estelionato, como um vendedor de uma geladeira que vendeu o produto errado, de um veículo que vendeu o produto errado. O PROCON, aliás, na prisão de 6 meses a 2 anos isso aí, né? E hoje virou uma mania, não só na campanha eleitoral, mas também nos governos, em que as peças publicitárias das campanhas oficiais de governo, de Estado, da União e dos municípios, colocam, muita gente fala, eu queria viver na cidade daquela televisão ali, ou no estado daquela, que está passando a propaganda. Né? Uma maravilha, a transposição de São Francisco é um exemplo, o PAC não chegou a 10% do que foi prometido e do que foi lançado. Na verdade, dos programas de saneamento básico no Brasil, não se cumpriu nem 10%. Tem uma pergunta aqui no Twitter, dizendo se a Câmara também vai criar uma comissão especial, assim como o Senado deseja criar uma comissão para acompanhar as obras do governo, se a Câmara vai fazer o mesmo, ou se essa função não pode ser exercida aí pela comissão mista de orçamento do Congresso. Na verdade, isso não tem nem necessidade de comissão. Hoje já não tem a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, eu presidi ela, inclusive, em 2011, ela está lá para isso. Você tem instrumento individual de acompanhamento, nós já encaminhamos vários de fiscalização. O próprio TCU, se você pegar o relatório do TCU, Tribunal de Contas da União, você vai perceber lá que 90% das obras estão apontadas com irregularidades, com um monte de coisa. Já existe tudo isso. O problema é que no Brasil, com esse desequilíbrio dentro do Congresso Nacional, que hoje eu tenho falado isso quase sempre, tentando mudar a imagem do Congresso, mas hoje, de fato, o nosso presidente da STF não está tão errado quando ele fala que o Congresso Nacional é quase um puxadinho do Planalto. É verdade. E partidos de mentirinha, o senhor concorda? É verdade, não. Eu acho que tem alguns partidos que, inclusive, estão a serviço. Tem muitos partidos que se comercializam durante o período eleitoral, né? Não tem nem candidato, entrega para ter o tempo. Inclusive, eu tenho uma proposta dessa também, onde eu tiro o tempo de televisão para os partidos que não têm candidatos. Não pode somar para a majoritária. Ou seja, quem não tem candidato a presidente, mas no caso de coligação. Não, mas a coligação, ele precisa ter. Primeiro, não deveria ter coligação na proporcional. Infelizmente, a Câmara Federal, o Congresso, sucumbiu nessa discussão da reforma política. Foi um grande erro. Deveria ter feito a reforma política. O Brasil precisa modernizar isso. Mas toda vez que tenta o próprio PT foi contra. O relator era do PT, o próprio PT foi contra praticamente todos os itens. Então, um dos itens é esse. A quantidade de partido, vamos discutir, mas vamos discutir a regra. Uma das regras, que é da minha opinião, que é uma proposta minha, de que só conte o tempo de televisão dos candidatos da majoritária. Coligou 2 partidos, o PSDB e o DEM, só conta o tempo dos 2 para a majoritária. Agora, junta mais 15 partidos pequenininhos lá, se o governo está com o poder na base do emprego, emprega um, emprega outro. Hoje, a presidente também tem 39 ministérios. 30 está na mão de outros partidos. Voltando à questão da PEC do senhor sobre o estelionato eleitoral,
Pelo Código Penal, o artigo 171 prevê pena de prisão. Pena de prisão. Pelo foro privilegiado de deputado, senador, não pode ser preso. Por exemplo, vamos puxar aqui para o caso do Congresso. Se ela passar, por exemplo, ela acaba obrigando, então, o fim do foro privilegiado. Nesse item, sim. Ele pode garantir outros itens do foro privilegiado. Esse aspecto do foro privilegiado já bateu na trave umas 3 vezes. Mas ele é tirado desse item. Por exemplo, tem aquela senhora que mora no bairro mais distante de uma cidade, que ela vai lá votar naquele candidato porque ele prometeu construir tal coisa lá no seu bairro. Ora, quer um estelionato pior que esse, que vender esperança, vender mentira, vender enganação? Alguns dias atrás eu estava dando uma entrevista e perguntaram, mas deputado, você já fez alguma promessa que não cumpriu? Eu falei, se eu fiz e não cumpriu e tivesse a lei, eu teria que ser punido. Se tiver alguém do meu partido que faz esse tipo de trabalho, também tem que ser punido. A lei é para todos. Não é esse o debate. E o debate não é nem querer colocar, Leandro, que alguém tem que ser punido. É evitar a promessa fácil. O que nós não podemos é continuar com isso. A classe política está se acabando, desmoralizada, uma classe tão necessária para a sociedade, tão importante para a sociedade, mas vivendo um momento de desmoralização, porque mentir virou uma prática. Virou uma prática de um grande setor da sociedade. Eu só queria me corrigir. Tem muita gente boa nesse meio. Eu só queria me corrigir que deputado e senador pode ser preso sim, desde que se for condenado e perder o mandato, né? Claro, agora, o senhor está falando nessa questão das promessas, mas os deputados também fazem. Inclusive, vem agora o pedido aí para o orçamento impositivo para as emendas de deputados e senadores ao orçamento da União. O senhor acha que essa proposta passa? Tem que passar. O Congresso tem que se autovalorizar. Vou te dar um exemplo. Na medida provisória dos portos, a própria ministra Deli Salvati, ela foi para a imprensa e disse que estaria liberando R$1 bilhão de emendas para os deputados da base. Ora, você sabe o que é emenda? Emenda eu coloquei lá, por exemplo, R$2 milhões compra de equipamentos médicos. Para um hospital por saúde para cada município. Não, para 20, 30, 40 municípios. Daria 150 mil, 100 mil para cada município. Comprar ultrassom, para poder comprar o raio-x, para o mamógrafo, assim por diante. Esse dinheiro é um programa do governo federal direto para o município. Esse dinheiro não saiu. Ele não foi pago. Porque o governo federal não cumpre e não cumpriu com 60% do orçamento, que ficou aprovado. Ele fica 2 meses aí aprovando o orçamento, gastando dinheiro público na aprovação, um debate enorme para aprovar, e o governo não consegue aplicar, executar o orçamento. Quem paga o preço com isso? O município lá na ponta. No meu estado de Mato Grosso, praticamente 50%, 60% dos municípios do Mato Grosso não tem um aparelho de raio-x. É no tempo da carruagem, onde ele quebra um braço, tem que pôr num atalho e andar 1.000 quilômetros para engessar. Onde o governo fechou 40 mil leitos de UTI nos últimos anos. Quer dizer, não libera orçamento, não tem dinheiro e não faz. Então as emendas parlamentares é uma chance remota para que aquele município que não vê dinheiro do governo federal receber e poder ter pelo menos um mínimo de estrutura na saúde, na educação e assim por diante. Não, dinheiro não chega. E quando libera a emenda, tem sido plural ou está saindo a emenda do PSDB, do DEM também, ou tem sido só para a base? Não, a base disparadamente. O governo não é governo do Brasil. É governo do partido e de quem o apoia. Mas isso não era na época do Fernando Henrique Cardoso, também era assim. Não, também não era mas assim. O toma lá não, mas a execução do orçamento era outra, totalmente diferente. O tratamento era outro, totalmente diferente. Totalmente diferente. O PT reclamava tanto que não tinha as emendas liberadas. Será que não? Eu reclamava muito. Será que não? Eu não reclamo de não ter emenda liberada. Eu, por mim, teria 2 formas. Ou acabava com a emenda de uma vez, e deixasse o orçamento impositivo, fundo a fundo, do governo direto para os municípios, certo? E não teria, o deputado não teria que estar aqui atrás de emenda. Mas já tentou acabar com as emendas individuais no tempo que Luiz Eduardo Magalhães era presidente da Câmara e ele não conseguiu. O senhor acha que os deputados vão topar acabar com as emendas? Eu acho que hoje em dia não é nem tanto pelos deputados, é mais pelo próprio governo. O governo federal pretende manter esse tipo de modelo para manter os deputados na mão, negociando. O dia que o Congresso Nacional não quiser mais as emendas, falar para a sociedade brasileira que não está chegando lá na ponta o dinheiro, por incompetência e inoperância do governo, acaba tudo isso. Acabou a negociação, acabou o escândalo, apesar que as emendas parlamentares não significam 5% do orçamento, né? Tem que deixar isso claro. Se não acontece saneamento lá, na cidade, no estado, se não acontece o asfalto, se os hospitais estão fechados, se a escola não consegue o dinheiro, se as universidades estão em greve, é porque o governo não cumpre com o seu orçamento.
Deputado, não cumpre. eu gostaria de deixar o nosso abraço aqui para alguns telespectadores que mandaram suas perguntas. As que não forem feitas aqui no ar serão encaminhadas à assessoria do deputado Nilson Leitão, nosso convidado hoje. Para a Ruth Azambuja, a Jane Maria Cláudia do Rio de Janeiro, a Erenita Rodrigues, a Maria Aparecida Matos, lá de Sinop. E o Anderson Martini, ele não fala de onde é, e pergunta ao senhor, como traçar medidas e metas para o desenvolvimento do país com tanta corrupção atrelada aos partidos políticos da base do governo, segundo ele? Eu acredito que esse é o pior assunto que o Brasil está vivendo hoje. Eu não tenho dúvida disso. E não é apenas apontar o dedo para frente. O modelo está errado. O modelo brasileiro está errado. E nós precisamos ter essa consciência de que o modelo que está levando tudo à corrupção precisa ser mudado. O custo da corrupção hoje é o que dá essa miséria, essa pobreza, essa falta de investimento. Olha, eu quando presidi a Comissão de Fiscalização Financeira, naquele período caíram 6 ministros do governo Dilma. Os 6 acusados de corrupção. Mas acusado de corrupção, tem todo o direito à defesa, tudo. Esse dinheiro voltou para o caixa. Aí você pega, vou voltar aqui em algo emblemático, a Transposição de São Francisco, que inicia uma obra com 4 bilhões de reais. Hoje ela já está em 8 bilhões de reais, não se realizou nem 15% da obra. Do 4 bi para 8 bi. É um valor muito forte. Aí as obras da Copa do Mundo, quase 100% financiado. Quem vai pagar essa conta são os municípios. Até aquele município que não tem dinheiro para comprar uma Novalgina, vai pagar a conta da Copa do Mundo durante 30 anos, que quase tudo é financiado, de VLT, de estádios, de tantas coisas. Né? Eu até entrei com um projeto de lei também, tentando proibir de cobrar dos municípios com o IDH abaixo da média nacional. Está tramitando na casa. Para não deixar, já não tem dinheiro para nada, é um absurdo que o governo faça isso. O problema é que essa concentração de renda aqui em Brasília acaba fazendo com que o Brasil ande para trás. O Brasil está andando? Está. Mas como fosse uma corrida de Fórmula 1, está andando a 20 por hora, você não poderia estar andando a 300 por hora. Deputado. O tamanho da máquina aumenta a corrupção. Esse é o grande Francisco, aparelhamento. O senhor está falando aí da base e tudo. Agora tem uma pergunta interessante, se me desculpe interromper, que eu acho interessante. O Francisco, lá de Ceará, ele pergunta por que o PSDB não apoia logo o Eduardo Campos para presidente da República? O Eduardo, que é governador de Pernambuco e é do PSB. Por que não apoia? Porque tem o Aécio Neves no caminho? Nós temos um pré-candidato, que é o nosso senador Aécio Neves. Respeitamos muito o governador de Pernambuco. Queremos muito que ele seja candidato. Você acha que vai ajudar o Aécio? Lá no Nordeste? Não, eu acho que vai ajudar a democracia. Tá. Vai ajudar a democracia. Não vai polarizar. Não polariza. Toda disputa polarizada, a democracia não tem saúde aí. Agora, né? como é que o partido recebeu a retirada, já que nós entramos na questão política, como é que o partido recebeu a retirada dos comerciais do PSDB do ar, porque foi considerado propaganda fora de hora? O PT entrou e o Tribunal... Depois ganhamos de volta. Nós ganhamos de volta. Na verdade, o PT entrou com esse pedido, eu acho que já... olhando aí 2014, percebendo que o senador Aécio Neves entrou no vídeo, no programa eleitoral, de forma propositiva, também de forma crítica. Criticando a inflação. E mostrando para que veio. Ora, esse debate nós estamos fazendo na Câmara. O PSDB que acabou com a inflação do Brasil. O PT votou contra isso. E agora, o PT traz a inflação de novo para a vida do brasileiro, para a cozinha do brasileiro. Foi o PT ou isso é reflexo da crise mundial? Que o PT acha que está passando largo, mas não está, ou a administração? Fazem 10 anos que o PT está no poder. O PT tem que parar de olhar no retrovisor. Aliás, se olhar, ele não pode mais enxergar o Fernando Henrique, ele tem que enxergar o Lula. Quem está atrás da Dilma agora é o Lula, não é mais o Fernando Henrique. Eles passaram 10 anos olhando para trás. Se você vai debater com qualquer deputado do PT, e muitos que eu tenho muito respeito, até admiração por alguns, mas você vai discutir qualquer debate de Brasil, qualquer coisa, qualquer mazela, eles culpam o Fernando Henrique Cardoso. Então, na verdade, o Fernando Henrique deixou o governo brasileiro numa situação muito boa. O desequilíbrio foi nas eleições, quando o Brasil não acreditou no presidente Lula. Lula manteve a economia, mas não conseguiu. É aquela história, copiar às vezes é bom, mas nunca cópia é igual ao original. O original do PSDB foi muito melhor do que o PT na economia, por isso que está aí como está.
Bom, deputado, nós vamos pedir mais um intervalo. Eu e Leandro Mazzini conversamos hoje com o líder da minoria na Câmara, deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso. Você pode mandar suas perguntas para 0 operadora 17 33558432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou para o meu Twitter, @DeniRotenburg, que aparece aí na sua telinha. Deputado, existe na Câmara um pedido de uma CPI da Petrobras, há outros pedidos também, mas essa foi a mais recente, foi inclusive patrocinada, aí, o requerimento pedido foi patrocinado pela base do governo, por deputados da base do governo, e quer investigar justamente a refinaria que o governo comprou, que a Petrobras comprou no Texas, por mais de $1 bilhão, sendo que ela não vale nem 50 milhões pelo preço aí de mercado. Não se conseguiria hoje vender nem por metade desse valor. O PSDB vai encampar esse pedido de CPI? O PSDB, inclusive, fez um seminário, né? Até foi um dos últimos eventos, já ainda do Tasso Gereissá como presidente do ITV, o Sérgio Guerra como presidente do partido, promoveram na Câmara Federal um grande seminário sobre a Petrobras. E lá, técnicos, profissionais e os estudiosos da Petrobras fizeram todo um estudo dos últimos anos da Petrobras, dos últimos 15 anos aí da Petrobras. É lamentável o que o governo federal vem fazendo com essa empresa que é um dos maiores orgulhos dos brasileiros. A forma que tratou. Não se construiu uma refinaria. O Brasil tem um dos preços de gasolina mais caro da América Latina. O posto da Petrobras na Argentina vende o combustível mais barato que o posto da Petrobras no Rio Grande do Sul. Quer dizer, é um absurdo por falta de investimento, de política séria. Ao contrário disso, aparelhou a Petrobras, fez a Petrobras uma grande casa dos companheiros do PT, e com isso tem uma gestão que é deplorável, que é lamentável. E quando faz negócios que cheira muito mal, como esse caso dessa refinaria comprada. Eu acredito que não só esse, mas a CPI da Petrobras, ela é importante, ela é necessária, porque se continuar no rumo que está, e se a presidente Dilma de fato quer mostrar para o Brasil que o seu governo não está ligado a essa corrupção, a essa forma de gestão, porque se não for por corrupção é por incompetência o que estão fazendo com a Petrobras. A Petrobras está deficitária. A Petrobras ela vem perdendo cada vez mais o seu patrimônio e a sua capacidade de crescimento, que é muito grave, Então, é claro que a CPI é mais do que necessária e o PSDB, é claro, que vai encampar isso com muita força. Temos 11 CPI dentro da casa, 2 apenas funcionando e só pode funcionar 5. 11 CPIs? A última, na verdade, foi a da FUNAI, que foi proposta por nós, capitaneado pelo deputado Alceu Moreira. Mas nenhuma delas foi... Só tem 2 funcionando. Pode ter mais 3, então. De cada caso. A de tráfico de pessoas e mais uma que está funcionando. E isso vai ser uma pressão. Já tem mais de 20 pedidos, né? Feitos. Mas existe uma fila. Essa da Petrobras foi a última, está lá atrás. Uma forma de fazer com que uma CPI fure a fila é transformando num projeto de resolução que tem que ser aprovado em plenário, né? Tem que ter a maioria, os deputados precisam votar para que uma CPI saia da fila. Agora, o senhor acha que alguém vai apresentar, o PSDB pensa em apresentar projeto de resolução? Com certeza. O PSDB, tanto vem debatendo, vai ser um ponto de debate muito forte da campanha eleitoral, a questão da Petrobras. O governo que se prepare, porque vai ter muito o que explicar sobre tantas mazelas que tem na Petrobras. E essa propositura, sem dúvida nenhuma, o nosso líder, deputado Carlos Sampaio, vem elencando todo esse trabalho, um trabalho em conjunto, junto com o líder do Senado, o senador Aloysio, construindo essas fiscalizações que nós precisamos fazer de forma mais efetiva, principalmente um assunto sério como esse. Deputado, a produção acaba de me entregar, desculpa, Denise, mais umas 30 perguntas aqui por falta de tempo. Estamos no último bloco, infelizmente nem todas serão feitas, mas serão encaminhadas à assessoria do deputado Nilson Leitão, nosso convidado hoje. Gostaria de mandar um abraço aqui em nome da mesa para o Délbio de Donato, para o Edivan Velar, Maria Célia e o Carlos Alberto, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul, Cornélio Danúzio,
Erivaldo Bispo, lá de Umuarama. Um abraço também para o pessoal do Tribuna Hoje, o jornal de lá. Benedito Colombo, de Curitiba. E eu gostaria de entrar, que você falou da CPI da FUNAI, eu gostaria de entrar nesse assunto, que o Moisés Prado e o Cezinha, eles perguntam o seguinte: gostaria que o deputado comentasse sobre a FUNAI e a regularização de áreas indígenas. Há uma polêmica aí no Congresso hoje a respeito das demarcações. Como é que está a situação? Eu acredito que a polêmica não está nem no Congresso, a polêmica está no Brasil. Para você ter uma ideia, são mais de 500 áreas que está na previsão de ser demarcado no Brasil, sem nenhum critério, apenas de forma unilateral, irresponsável por parte da FUNAI, e isso tudo já criou aí uma situação muito difícil para o governo, tanto que o governo já começou a querer tomar algumas atitudes, onde já apertou o calo de alguns aí. Por exemplo, no Mato Grosso, que é meu estado, são mais de 70 áreas para ser demarcadas. São 70 áreas que, se somar tudo isso, vai dar praticamente o país, o território da França, mais ou menos. Santa Catarina, mais um monte de áreas para ser marcadas. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, cidades históricas, com gente com escritura de 200 anos, não tem valor a sua escritura, tem valor um decreto da FUNAI. Então não é mais um debate, e o que está sendo criado pelo governo e por algumas ONGs, é querer criar uma guerra entre índios e não índios. O fato é, com a forma que a FUNAI vem procedendo, ela criou dentro do Congresso algumas situações. Hoje já tem uma CPI com mais de 220 assinaturas, que já está protocolada na presidência. Uma comissão especial na Comissão de Integração, essa subcomissão especial de demarcação de área indígena, do qual eu sou presidente. Nós também, a Frente Parlamentar de Agricultura, uma movimentação muito forte, cobrando do governo que tome uma atitude em relação a esses conflitos criados pela própria FUNAI. No Mato Grosso do Sul, praticamente 30% do estado de Mato Grosso do Sul está sendo comprometido com demarcação de área indígena. Todas as áreas documentadas, escrituradas, legalizadas, com pessoas que estão lá há 60 anos. A gente já está na terceira, quarta geração produzindo naquelas áreas e agora aventando esse área indígena. E é expropriação, não é desapropriação. Ninguém está pagando por essa pessoa. O governo não está indenizando os fazendeiros? Não está, não. Muito pelo contrário. Acabaram agora, lá em Apiacás, no Mato Grosso, até o Pará, 1.050.000 hectares. Na quarta demarcação, ampliação, na verdade, de uma área que é um continente e que nunca teve índio lá. Então o problema, e às vezes esse debate, muito político tem medo de falar, peraí, mas você está indo contra o índio? Não, é o contrário. Nós somos favoráveis, respeitamos a nação indígena, mas é preciso que a FUNAI entenda que ampliar a área indígena não vai melhorar a vida do índio. Mais do que isso, a Constituição de 88, ela fala muito claro, ela designa a FUNAI e o Ministério Público para que em 5 anos resolva o problema de áreas indígenas, que iria até 93. Esse marco temporal já foi. E fala também na Constituição de 88 de que a área indígena é aquela onde morava índio naquele momento, em 1988. Não é inventar novas áreas. O senhor tem ideia de quantos são os casos hoje em investigação no país? Hoje que são irregulares de demarcação? Para você ter uma ideia, deve passar aí de 80 ou 90 situações. No Paraná, para você ter uma ideia, a ministra Gleice Hoffmann, que já cobrado por nós várias vezes, convocamos ela, o Paraná estava sendo demarcado algumas áreas e algumas foram. Como é o estado da ministra Gleice, foi mais rápido, mais ágil, ela chamou a Embrapa e no processo pediu para a Embrapa confrontar os laudos antropológicos da FUNAI. A Embrapa detectou já 15, 16 laudos lá, duvidosos. Alguns falam duvidosos. Eu não estou mais muito na paciência sobre isso, eu já chamo de criminosos. Porque está mexendo com a vida das pessoas. Estão enganando os índios e enganando os não índios. No caso da Suiamiçu, foi um caso absurdo. 7.000 pessoas foram tiradas de lá, 700 crianças de uma escola. Dias antes de terminar o ano letivo, uma patrol passa e derruba a escola. Teve um menino de 22 anos que deu o seguinte depoimento: olha, eu nasci aqui, eu moro aqui há 22 anos. Eu não pude tirar minha vaquinha de dentro do curral e não pude tirar minha roupa do guarda-roupa. É um absurdo, um conflito que não existia no país, que nunca ninguém ouviu falar disso. E os índios têm lá a sua aldeia, são 300 índios.
essa área não fará diferença para ele, por isso que essa comissão especial vai visitar agora cada área. E vai visitar os índios que nós queremos protegê-los e defendê-los. E nós vamos ver como que eles estão vivendo pós a demarcação. Se melhorou a qualidade de vida, se não estão mais com problema de desnutrição, se não falta medicamento, se tem estrada para andar, se o governo está cumprindo com a parte dele. Porque o que é um mistério atrás disso, e nós achamos, não temos as provas, mas temos muita certeza, e que tem muito interesse em minério, tem muito interesse em muitas situações em que alguns setores do governo estão de forma muito voraz para fazer essas demarcações, viraram grandes latifundiários. Só para você chegar no número, hoje a FUNAI, os índios, a nação indígena ocupa 12% do território brasileiro. Inclusive, alguns vendem até madeira, né? Isso, um monte, madeira, minério e tantas coisas. A meta da FUNAI é chegar a 25% do território brasileiro, numa população... Ou seja, um quarto do país. De 0,4% que é a nação indígena em relação à população brasileira. Quer dizer, eu acho que falta ter um pouco de responsabilidade. Tem laudo antropológico, onde a antropóloga tomou o chá de Santo Daime. E aí ela visualizou a área e resolveu demarcar. E deixou 300, 400 famílias numa situação desesperada. No Rio Grande do Sul, arrendaram uma área indígena, arrendaram para plantar soja, e o arrendamento é pago por um cacique. Uhum. E eu quero aqui deixar claro, os índios, a grande maioria, 95%, estão sendo massa de manobra, usados... Por esses caciques. Não só pelos caciques. Por ONGs e alguns membros do governo federal. Esse pode citar nomes? Posso. O ministro Heriberto Carvalho, a própria FUNAI fazendo esse trabalho, a omissão do Ministério da Justiça. Tudo isso está trazendo uma insegurança enorme. E o que está ocorrendo com isso? Você imagina uma família que mora há 50 anos no local. Já criou seus filhos, está criando seus netos, de repente alguém lá e fala, essa área não é mais sua. E é jogado para a estrada, para morar debaixo de uma lona. Eles vão começar a reagir. Vai começar a reagir. É necessário que a sociedade acorde para isso e entenda o seguinte: o Brasil precisa cuidar dos brasileiros, índios e não índios, de forma responsável. Eu propus ao ministro da Justiça, em agosto de 2011, um grupo de trabalho para discutir o caso da reserva Caiabi. Não se montou o grupo, empurrou, levou na conversa, foram mais de 20 reuniões que os deputados fizeram no Ministério e agora explodiu. Com essa explosão que houve no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul e no Paraná, suspenderam as demarcações no Paraná de forma rápida. A ministra Gleice Hoffmann, coincidentemente por ser do Paraná, tomara que não seja por esse motivo, o Paraná merece ser visto urgentemente, mas os outros estados. Se a FUNAI não tem a credibilidade para demarcar a área no Paraná, também não tem credibilidade para demarcar a área em Mato Grosso ou no Brasil, para qualquer lugar. Eu queria entrar um pouquinho na questão municipal. O senhor já foi prefeito e a gente vira e mexe, a gente escuta dizer que os prefeitos todos respondem a algum processo e, portanto, a lei da ficha limpa não poderia ser aplicada porque às vezes eles respondem até por não ter culpa no cartório, enfim, o secretário faz alguma coisa errada e a culpa é do prefeito, e o prefeito acaba em curso na lei da ficha limpa. Inclusive, a gente estava vendo aqui no Twitter, na internet, mais cedo, o senhor, inclusive, tem um processo lá no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, né, por questão de uma concorrência da rede de esgoto. Como é que é isso? O senhor acha que os prefeitos, eles têm razão, a lei da ficha limpa tem que ser aplicada? Como é que é? O que é fato é o seguinte, uma das melhores conquistas para o Brasil foi a lei de responsabilidade fiscal. Uma das melhores, que aliás o PT votou contra. A lei de responsabilidade fiscal, ela marca um divisor de água a partir de 2001, onde as prefeituras deixaram de ser endividadas, a grande maioria, e passou a ter, de fato, aí um novo momento. Porém, por um outro lado, a lei de responsabilidade fiscal, ela vale para o prefeito. Quem fiscaliza o prefeito? A Câmara Municipal, o Ministério Público. O Ministério Público, às vezes, ele nem fiscaliza, às vezes ele administra a prefeitura. O dia todo perturbando a prefeitura, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vou dar um exemplo aqui na prática. Numa cidade do interior, uma pessoa sofreu um acidente e precisou de uma UTI aérea. UTI é um problema orçamentário e legal de alta complexidade do governo do Estado e da União. Mas o oficial de justiça, na hora que precisa da emergência, vai notificar quem? O governo do Estado, a presidente da República ou o prefeito?
Notifica o prefeito que não tem orçamento para pagar aquela UTI. Ele não tem esse orçamento, mas é obrigado a dar aquela UTI. Tá certo? Tá certo. Começa aí, o dinheiro dele começa a esvaziar. Tem uma invasão de sem terra numa cidade. A invasão, e sem terra é problema do INCRA. Leia-se, governo federal. Mas o Ministério Público vai lá no outro dia visitar esse sem terra que está lá em praça pública de Barcelona, encontra 15 crianças, 16 idosos, uma mulher grávida e 5 doentes. Onde ela vai exigir o remédio? Onde ela vai exigir o colchão? Na prefeitura. Então, é uma covardia o tratamento que tem da União e o Estado com os municípios. Os municípios estão esfacelados. E a fiscalização. Tem a ação minha, por exemplo, eu tinha uma funcionária da prefeitura, eu fiz 7 concursos públicos municipais. Eu cumpri a lei de responsabilidade fiscal, aliás, fui campeão da lei de responsabilidade fiscal, 6º lugar do Brasil, na LRF. Mas, o que acontece? O funcionário trabalhava na prefeitura, meio período, e no outro meio período ele estava trabalhando na Câmara. Teve uma denúncia contra o prefeito, no meu caso, e virou uma ação de improbidade. Não tem lucro nenhum com um funcionário que está trabalhando na Câmara e na prefeitura. Não podia conflitar de 3 mil funcionários, mas a improbidade vem em cima do prefeito. Licitação, se tem a denúncia vai ter investigação, claro, vai subir ou vai descer, e assim por diante. Nesse caso específico que você acabou de citar do TJ, dessa... porque foi recente, então... Essa denúncia é de um projeto de esgoto que eu nem assinei o contrato, que eu não executei, e que eu assinaria com o BNDES e não assinei, o dinheiro ficou na conta, não tem nada a ver, é uma ação popular de outro assunto que não tem nada a ver com o assunto. Ou seja, mas aí o sujeito vai lá, entra na internet, mas o pior que isso, você está falando pior que isso, a questão da ficha limpa, ela tem um detalhe, que eu acho que ela foi uma grande vitória para o Brasil. Mas, por exemplo... uma obra da Gautama, né? Mas, por exemplo, se caso o prefeito, na prestação de conta, atrasa 2 dias para entregar para o Tribunal de Contas, e a conta dele é reprovada por um erro formal, porque ele atrasou um dia a entrega, não tem desvio de dinheiro, não tem nada. E a conta dele é reprovada por um colegiado Tribunal de Contas, ele já está na lista do ficha suja. Paralelo, se for entender, é igualzinho acontece com o trabalho escravo. Se a pessoa for flagrada por um fiscal do Ministério do Trabalho, sem direito à defesa, e o fiscal quiser, ele inclui ele na ficha suja do trabalho escravo. Essa pessoa, se é empresário ou qualquer um, ele perde cartão de crédito, conta bancária, perde tudo. Sem direito à defesa. Ele tem que se defender, demora 1 ano, 2 anos, para depois sair daqui tudo aquilo lá. Então tem algumas coisas que não pode ser a ferro e fogo. O Brasil, ele precisa melhorar muito em relação a isso, porque não tem lei de responsabilidade fiscal para presidente da República. Se ela não cumpre com o percentual de educação, ela não é penalizada. Se ela não cumpre com o percentual da saúde, ela não é penalizada. Mas também tem de improbidade, não tem? Tem de improbidade, mas o está cheio. E daí? Deputado, o senhor concorda com a PEC 37, que tira poderes de investigação, de acompanhar investigações criminais do Ministério Público? Está em tramitação na Câmara. Ela tem duas vertentes que é muito importante ser O senhor falou tanto do MP aí? Não, mas eu sou muito naquilo. Eu acho que o Brasil tem 2 vertentes. Primeiro, o Brasil precisa de mais investigação, não menos. Esse é o primeiro ponto. A corrupção chegou no seu limite, onde precisa de muita... Mas é claro que o Ministério Público extrapolou. O Ministério Público abusa, às vezes, não a instituição, mas alguns promotores abusam do seu poder. Por exemplo, ele recebe uma denúncia e você ainda não se defendeu, ele vai te denunciar. Ele já publica aquela denúncia para o Brasil inteiro, você já recebeu a sentença, na verdade. Você já está sentenciado, ao invés de você ter direito a defesa. Os promotores, os procuradores vazam para a imprensa? Tem um prazer. É de público, né? Acaba sendo público. Não, mas, por favor, Denise. Mas vazam. Então é um debate que, infelizmente, a falta de liderança política do governo federal está deixando virar uma guerra entre delegados e Ministério Público. Eu acho que precisa ter um meio termo muito claro. A Polícia Civil precisa ser melhor aparelhada, melhor estruturada. Quem sabe até começar a discutir essa fusão da Polícia Civil com a Polícia Militar de vez, que eu acho que é uma necessidade. Existe um desentendimento grande entre as duas polícias em praticamente todos os estados brasileiros. E a insegurança... Foi uma tentativa no governo Fernando Henrique Cardoso que não deu certo, né? Não deu certo, porque tentou de novo, mas eu acho que é um debate que tem que voltar. E no Ministério Público, não é acabar com o que o Ministério Público tem, mas é regulamentar. Porque todos os outros órgãos têm penalidades, têm fiscalização. O Ministério Público não. Se o promotor, por exemplo, passa 1 ano investigando um assunto e aquilo é uma inverdade, ele está errado, o prejuízo da investigação não tem quem paga. Se ele denegriu a imagem de alguém com a sua denúncia falsa ou denúncia
falha, ninguém paga por aquilo, assim mesmo um processo vai ser arquivado, a vida da pessoa foi para o lixo. Então, eu acho que precisa ser regulamentado e tem um meio termo. Mas o Brasil precisa ser mais fiscalizado do que está. Deputado, eu lamento muito, nosso tempo acabou. Denise tinha várias perguntas para fazer, eu algumas aqui. Os telespectadores também que mandaram perguntas, gostaria de deixar nosso abraço para Demerval, vereador lá de Santa Rita, do Araguaia, aqui em Goiás, Alexandre Moreira de Aracaju, Augusto lá de Tesouro, Mato Grosso, Fernando Pereira de Serrinha, na Bahia, Aparecida Juazeiro de São Paulo, José Neto Rangel da Paraíba e Paulo Becker. Muito obrigado pela sua presença. Tá? Agradecemos muito, eu e Denise. Obrigado a você, telespectador. Até o próximo Frente a Frente, na terça-feira que vem.